Modder é especial. Não importa se eu não tô interessado no momento, a trilogia sempre estará no meu coração. Earthbound é considerado um dos melhores RPGs de todos os tempos. E Modder 3 é considerado por muitos o melhor RPG já feito. Mas, e Modder 1? Ninguém fala, mas todo mundo gosta. E por isso eu vou fazer uma trilogia de vídeos falando sobre a trilogia Modder, e o porquê eu sou um fã dessa franquia tão emocional. Imagine a cena: você acaba de acordar de uma longa noite de sono, o vento sopra pelo ar e você se prepara para um novo dia. Mas o que você não sabe é o que acontece em seguida. Começa uma franquia de 3 jogos, onde você vai lutar contra Satã. O abajur da sua casa ganha vida e começa a voar em direção à sua cabeça. No piscar de olhos você deixa de ver o mundo na sua visão normal, e agora tudo o que você vai fazer determinará o futuro de uma série. Sem mais delongas eu apresento a vocês um sistema de batalha. E com um apertar de um botão você descobre que tão forte que pode quebrar um abajur na mão. Você sai do quarto, as luzes da sua casa começam a piscar, e apenas com 5 minutos de jogo, você já é pego de surpresa. Já fica curioso para o que está causando tudo isso, e você aprende que esse não é um RPG qualquer, e o que você está prestes a jogar vão ser uma experiência como nenhuma outra. Após ir para o quarto da sua irmã, Ninten, o personagem principal do jogo, enfrenta uma boneca bizarra que, após ser derrotada, faz com que as assombrações parem, e ela volta pro lugar onde ela sempre esteve. Como eu sou curioso, eu decidi ver o que tinha naquela boneca, e então, eu descubro uma caixa de som que toca uma parte de uma música que eu nunca vou esquecer. Mas enfim, eu peguei o telefone do meu pai, e ele disse que tem armamento no porão, e que a chave está no colar do cachorro. Mas como eu sou burro, eu pulei o diálogo, e passei mais 5 minutos tentando procurar dentro da casa. Mas quando eu encontrei, eu fui para o porão, e encontrei 3 coisas: um diário de alguém, um bastão de beisebol, e um pão. Não me pergunte por quê. Saí da casa para ouvir simplesmente a versão em 8-bit da minha música favorita. Que música boa! Tenho certeza que nada vai dar errado. Oh, espera! Encontros aleatórios. Eu já posso dizer que prefiro Earthbound. Tirando a zoeira de lado, eu não gosto muito de encontros aleatórios no meu jogo, tipo olha pra isso, eu não posso mover 2 passos sem merda acontecer. Eu segui pela estrada, encontrei um repeat. Uma pessoa disse para eu encontrar alguém em algum lugar, e eu esqueci, então eu continuei. Peguei o caminho errado, fazendo eu ficar com 3 de vida. Mas felizmente eu cheguei na cidade, e já aproveitando, eu comi alguns hambúrgueres para restaurar a vida. E fiquei 10 minutos procurando o telefone na cidade, até perceber que essa coisa era um telefone. E depois de 30 minutos de jogo, eu posso afirmar que isso é um RPG muito bom. Mas enfim, dei uma pausa porque eu tava cansado e continuei depois. E daí eu esqueci de gravar eu jogando da segunda vez, então foda-se, eu vou pegar emprestado a footage do canal Nintendo Complete. Então sem mais delongas, vamos continuar. Ao invés de ficar 10 minutos procurando um telefone, o cara fala com os NPCs e descobre que uma criança sumiu no cemitério, e ela era filha daquela pessoa que falou comigo uns 2 minutos atrás. Então, agora é a hora de caçar ela. Não tire isso fora de contexto, pelo amor de Deus. Então chegando lá a gente ouve outra parte da melodia. Logo em seguida a gente enfrenta um corvo com salto alto. E chegamos no porão, onde encontramos 5 caixões, a gente vai vasculhar eles e é claro que zumbis nos atacam. Daí a gente checa o último caixão, e encontra... a menina, que se chama Pipi. Top 10 humores que transcendem o tempo.
Mas enfim, a gente começa a levar ela de volta para casa. A gente descobre que ela virou parceira da nossa equipe, e é claro que 2 é melhor que 1, então após assassinar a raça dos morcegos, nós continuamos a prosseguir até a casa dela, ao som de Bia em frente. Ok, após correr uma maratona, a gente chega no prédio do presidente que nos recompensa por resgatar a garota. E ela já aproveita e nos dá a medalha de Franklin, uma medalha que reflete eletricidade. E nós descobrimos que o zoológico tá possuído, então temos que ser faxineiros e limpar a bagunça. Após enfrentar o cast do Rei Leão, a gente encontra o primeiro Starman, um inimigo tão icônico que apareceu na box art do segundo jogo. Após assassinar o coitado, a gente libera o zoológico. E podemos prosseguir. A gente continua o caminho e encontra 2 policiais que nos avisam sobre os perigos da montanha. Só que a gente ignora e prossegue mesmo assim. Bem, após a gente usar telepatia numa pedra, não me pergunte como. A gente é teletransportado. Eu estou sem palavras. Nunca antes no jogo eu senti essa emoção nesse nível. O jogo até agora era um jogo bem humorado, mas apesar de ser estranho, não era nesse nível. Eu estava me sentindo conchegado. Magicante é quando o jogo começa a virar algo especial. Desde a atmosfera, a música, os NPCs carismáticos e a estética me fizeram me sentir como uma criança de novo. Para muitos de vocês, esse pode ser um joguinho aleatório que inspirou Undertale. Mas para mim esse jogo é uma coisa que eu não consigo explicar. Aparentemente a rainha do lugar por algum motivo tá muito ruim, e manda a gente buscar 8 melodias. Já temos 2, então temos que pegar as outras. Depois disso a gente fala com o Homem-Pássaro que diz que o objetivo dele é nos ajudar e nos segue. Bem, pelo menos a gente tem outro parceiro na equipe. Mas ele não dura muito tempo não, porque a gente já acha uma saída de Magicante numa das cavernas. Após isso nos damos uma parada na escola, onde um velhinho nos ajuda a ir pro telhado do prédio, onde descobrimos que alguém estava escondido no lixo. Esse é Lloyd, que vira nosso novo companheiro. Mas enfim, agora nós temos que procurar o resto das melodias, então, nada mais justo que pegar um trem para uma cidade de neve. E enquanto a gente vai de trem, toca uma música tão boa, que eu me obrigo a fazer outra cena de dança. Na cidade de gelo, encontramos Ana, que é uma garota que aparentemente teve visões de Nintella. Então num piscar de olhos, ela entra na nossa equipe e assim depois de fazer uma visita à mansão assombrada, nós voamos de avião e dirigimos um tanque de guerra até uma porta que está sendo guardada por um robô, que após ser derrotado nos libera a passagem para o Templo dos Macacos. E depois disso ouvimos outra parte da melodia. Eu acho que eu esqueci de alguma, mas tudo bem. Chegamos no bar, que está começando um show, e querem nós pra cantar. Então e claro que a gente vai. E então uma cena muito épica começa, onde além de expandir o relacionamento dos personagens, ainda nos deixa ouvir uma das melhores músicas do jogo.
A gente cantou tão bem que cara de gangue decidiu se juntar à nossa equipe. E ele nos ajuda a passar por uma caverna cheia de Starman, e a gente chega numa casa, onde após umas conversas aleatórias, um segredo é revelado: Ana estava apaixonada por Ninten. E então, a cena mais fofa desse jogo começa, os dois começam a dançar, e é sempre bom ver momentos onde os personagens podem descansar depois de uma longa aventura. Essa cena é muito fofinha, e deve ser protegida a todo custo. Após isso, o cara da gangue vem nos chamar, mas somos interrompidos por um robô. Nesse ponto do jogo, você já deve estar achando que vai ganhar, mas daí o robô desmaia todos vocês com um golpe só. Mas felizmente Lloyd chega e nos resgata. O problema é que o cara da gangue foi ferido fortemente, e não pode voltar a lutar. Então, mais uma vez, somos só nós três. Mas enfim, nós vamos para um laboratório, onde encontramos um robô que cita que Jorge fez ele para proteger Ninten. Você deve estar se perguntando, quem é Jorge? Bem, para isso nós temos que recapitular um pouco. Nos anos 1900, uma sombra misteriosa cobriu uma cidade. Sem nenhuma explicação, um casal sumiu, sem deixar rastros. O marido era Jorge, e a mulher, Maria. Alguns anos depois Jorge voltou sem nenhuma explicação, a sua esposa nunca apareceu novamente. Jorge começou a fazer alguns experimentos em coisas estranhas, mas sem sua esposa. Sabendo disso, o robô se junta à nossa equipe, e encontramos outro robô que nos derrotou antes. Mas enfim, o robô se sacrifica para matar ele, e encontramos uma lápide, onde finalmente encontramos a última parte das 8 melodias. Então acho que agora finalmente é hora de voltar pra Magicante. Chegando lá, a rainha pede pra gente cantar a música dela. Essa rainha é nada mais nada menos que Maria. E então, como a gente coletou as 8 melodias, finalmente podemos descobrir a mágica dela. Sim, é isso. É a melodia. Gaig. Eu amava ele como se fosse minha criança. Eu me lembro que ele não gostava de melodias. Minha missão foi cumprida. Adeus. Depois de contar a história, Magicante desapareceu no piscar de olhos. Magicante era uma miragem. Uma miragem de Maria. Relaxa, que eu vou explicar. Maria e Jorge adotaram um alien chamado Gaig, que vivia felizes com eles. Mas num dia, o alien descobriu que Jorge estava coletando informações que poderiam ser utilizadas contra ele. Então o alien, achando que estava sendo traído, pegou um ódio pela humanidade, tanto que agora, ele está querendo destruir o mundo com a nave-mãe. E agora a gente tem que derrotar Gaigs. Magicante, pelo que eu entendi, era uma terra criada na imaginação de Maria, por causa da tristeza que ela estava sofrendo. E agora finalmente é hora de enfrentar o alien e salvar o mundo.
Eu não tenho como explicar essa batalha pra você, quando nos comerciais do jogo dizia que esse jogo era uma obra-prima garantida. Eles não estavam mentindo. Agora, aproveite uma das batalhas mais impressionantes do mundo. Eu sou grato por sua família, ela fez eu como eu sou hoje. Mas Jorge roubou informações importantes que poderiam ser utilizadas contra mim. Traído por tantas pessoas. E agora, um dos netos está querendo parar meus planos. Eu estou falando de você, Ninten. Vendo que não há mais solução, você lembra do que a rainha te disse. E você começa a cantar. Pare. Isso não vai adiantar. Eu tô falando sério. Por favor, não. Você me derrotou. Mas ainda não é o fim. Eu vou voltar. Ao invés de matar o monstro, como em qualquer outro RPG aqui, você derrota o monstro, relembrando ele, os momentos felizes da vida. Sobre a gentileza e cada um de nós. E relembrando porque a franquia Modder é especial. Modder é um jogo sobre infância, sobre amor, sobre felicidade, e sobre como o mais importante é acreditar. Por que você acha que tem gente ainda acreditando na localização de Modder 3? Bem, por causa que essa franquia, acima de tudo, nos fez acreditar.